Olá, aqui é a Andressa do Sintonia de Mãe, seja bem-vinda aqui ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com você um assunto que é muito comum entre as mamães. Na verdade, a grande maioria das mamães passam por isso, embora a gente não saiba, né? A gente só começa a descobrir quando isso acontece com a gente, aí a gente começa a conversar com todo mundo e cada um conta a sua experiência. Que é quando o pediatra indica que você precisa complementar a sua amamentação com leite artificial. E apesar de você não querer que seu filho esteja passando fome, ficar preocupada se o seu leite está sustentando, você também não quer colocar fim no seu aleitamento materno exclusivo que você sonhou aí durante toda a sua gestação. Então fica comigo que eu vou te mostrar um caminho que você possa então resolver essa situação. Bom, antes de começar, já aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita e lembra de ativar o sininho para que você seja avisada então de todos os vídeos novos que eu for colocando por aqui. Bom, gente, essa é uma situação assim extremamente delicada, é uma situação que mexe muito com o nosso emocional, principalmente com o nosso instinto aí feminino, porque na verdade a amamentação, ela é para dar certo, né? Teoricamente, a amamentação, ela é um ato natural, instintivo, e não tem por que uma criança não engordar com leite materno se essa mãe teve condições de parir, o seu organismo ele também está preparado para a amamentação. Certo? Não, não é tão certo assim. A gente tem, né, na nossa vida moderna, a gente tem se afastado de tudo que é natural. E isso, muitas vezes, acaba interferindo, sim, na nossa produção de leite. O simples fato da gente ver uma notícia ruim na televisão, ele pode interferir realmente na nossa produção, por incrível que pareça. E muitas mulheres passam por situações muito difíceis logo depois do parto. Situações difíceis mesmo, ou até mesmo a perda de alguém querido, ou dificuldades no relacionamento, dificuldades da integração da família, nesse novo modelo familiar que está sendo criado, até todo mundo se adaptar. Então fica tudo muito confuso, a gente vê muitas opiniões, a gente é bombardeada então por situações que a gente jamais imaginou viver no nosso pós-parto. Fora isso, né, gente, aquele turbilhão de hormônios que estão todos modificados, o seu organismo começa a não entender bem o que está acontecendo. E por mais que você se empenhe na sua amamentação, que você acredite no aleitamento materno exclusivo e queira cumprir, né, amamentar só no peito o seu bebê até os 6 meses de vida, como é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, você se empenha para isso, mas às vezes acontece que a gente vai lá pesar o bebê, né, no pediatra, e a gente recebe aquela triste notícia de que o bebê não pegou peso e você então vai ter que complementar a sua amamentação com leite artificial. Para muitas mães isso é um choque muito grande. Por quê, gente? É como se o pediatra estivesse realmente dando um atestado para aquela mãe de incapacidade. Isso não sou eu que estou falando, isso são palavras de mães que passaram por mim, passaram pelos meus atendimentos. E é claro, gente, isso é muito difícil. E como mulher, eu sinto quanto isso é realmente, bate mesmo profundamente no nosso instinto mesmo feminino. Não é só uma questão de simplesmente alimentar a criança, né? É uma questão de que a gente não tá dando conta, é por isso que isso mexe muito com a gente. Porque para as outras pessoas que estão perto da gente, tanto para o pediatra quanto para o pai da criança, para os avós, parece muito simples. Nossa, dá o complemento e pronto, acabou. Não sei por que você tá desse jeito. E tem pessoas que são pessoas que até a gente achava que estava nos apoiando em nossas decisões. E aqui naquele momento, né, em que recebem essa indicação, a pessoa acaba, né, virando a ideia dela também, ela acaba querendo proteger você, protegendo a criança, e acaba que não fica do seu lado, né, porque do seu lado seria proteger a amamentação. E aí você se sente muito sozinha nesse momento, porque você já tem, né, o aval do pediatra para dar o leite artificial. Você já tem então seu esposo, seu companheiro, a sua companheira, a sua sogra, a sua mãe, já também falando para você com todas as palavras, muitas vezes, e todas as letras que você não tá dando conta, então que é melhor dar uma madeira mesmo. E aí você fica naquela situação.
para quem que você vai pedir ajuda, quem que você vai recorrer e como você vai fazer então para retomar essa situação. É claro que você de forma nenhuma quer prejudicar a saúde do seu filho, mas também você não quer abrir mão da amamentação assim de forma tão fácil. Eu vou dar aqui algumas dicas para você, para que se você está passando por essa situação, para que você tenha aí uma luzinha aí no fim do túnel que você possa seguir. Porque eu sei que essa é uma situação extremamente delicada, que muitas vezes a gente pode sim estar colocando em risco a saúde do nosso filho, quando a gente não pensa em nada, a gente só pensa por nós mesmos, né? E acaba fazendo as coisas, né, sem pensar muito, só de acordo com a nossa vontade, né? Eu conheço muitas mães que fizeram isso. Andressa, eu não vou dar leite artificial, mesmo que o pediatra me mande, mesmo que o pediatra me mate, eu não vou dar, eu vou insistir no peito. Gente, e não é por aí. Não é insistindo no peito que a gente vai conseguir o nosso resultado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está insistindo com alguma coisa que está errado, com alguma coisa que a gente poderia melhorar, sabe? Então, se o bebezinho não está fazendo uma pega correta, ou até ele está fazendo uma pega correta, mas não está usando a musculatura correta para fazer uma boa extração de leite. E é esse ponto que eu quero pegar com você. Porque eu recebo muitas mães aqui dizendo: Andressa, eu já passei por 3 consultoras em amamentação. Todas falaram que a pega está correta. E por que meu filho não está engordando? Qual é o erro? O que está acontecendo? Então, gente, muitas vezes a pega está correta sim. Mas existe uma coisa que eu chamei de pega errada oculta, que é aquela pega que a gente não consegue identificar assim de primeira quando a gente olha. A gente consegue identificar a pega errada porque a gente sabe que o bebê tá fazendo boca de biquinho e não boca de peixinho. A gente sabe que na pega correta a boquinha do bebê tem que ficar com os lábios viradinhos para fora. Mas o que acontece com a parte muscular dessa boquinha? A gente precisa olhar assim essa boquinha como se a gente estivesse vendo por dentro da boca da criança. Através dos movimentos que a gente vê que está acontecendo por fora, a gente consegue imaginar o que está acontecendo por dentro. E às vezes a única coisa que a gente precisa ajustar é essa parte muscular, para que o seu bebê consiga extrair mais leite em menos tempo. E existem várias técnicas que a gente pode fazer isso. Então, se o seu pediatra receitou o complemento, o seu pediatra ele é a maior autoridade em relação à saúde do seu filho. Você precisa dar esse complemento. Só que a gente tem que entender que oferecendo o complemento, a gente não vai estar solucionando o problema. Muito pelo contrário, a gente vai estar entrando no ciclo do desmame precoce. Então, o que a gente precisa fazer? Além de dar o complemento, para a gente salvar esse momento, para a gente garantir que o seu bebê vai se desenvolver bem, não vai ter nenhum risco na saúde dele, mas você vai ter que entender o que está acontecendo aí, que você não está conseguindo, então, ou produzir a quantidade de leite suficiente, ou então você até produz, mas o seu bebê que não consegue extrair essa quantidade de leite que ele precisa para se sustentar. Então, dê o complemento, mas principalmente você precisa descobrir o que está acontecendo. Porque senão, sabe o que vai acontecer? E eu já vi essa história acontecer muitas e muitas vezes. E é por aí, gente, o caminho do desmame. O seu bebê vai ficar cada vez mais dependente do complemento e cada vez menos tomando leite materno. Porque veja bem, se tá difícil já para ele assim, quando ele entrar em contato com o leite que ele recebe de uma forma muito mais fácil, por exemplo, pela mamadeira, aí que ele vai desistir do peito de vez. E você pode até continuar insistindo, mas às vezes o bebê não quer pegar mais. Ele vai pro peito, ele se irrita, ele se joga para trás, ele puxa seu bico. Isso são sinais clássicos de confusão de bico. Então você precisa estar atenta a isso, tá? Então, além de dar o complemento, você precisa fazer outras coisas também. Então, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, dá um joinha aí pra mim. Isso é muito importante para eu entender se o conteúdo que você está recebendo está sendo realmente importante para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!